Ó, como vocês sabem, fica complicado para a gente ter aula de informática aplicada à construção civil, que seria o AutoCAD, com a maioria de vocês sem acesso a computadores que suportem, né, o software. E aí eu preparei para a gente uma revisãozinha de projeto arquitetônico, porque a gente precisa saber sobre projeto arquitetônico para poder projetar no AutoCAD também. Então, eu vi também que vocês estão com muita dúvida sobre cortes, né? E aí, durante a aula, a gente vai tirando dúvidas a respeito disso. Quem tiver alguma pergunta, alguma coisa a fazer, vocês podem enviar mensagem no chat, que eu estou com o chat aberto, vou observando. Ou então, liga o microfone e fala, beleza? Então, vamos nós. Os projetos arquitetônicos, eles são regulamentados pela NBR 6492 de 1994. Sempre, eu já falei para vocês isso, a gente vai ter normas que vão regulamentar as diversas etapas e serviços da construção civil. Então, sempre a gente vai ter uma norma para se basear. E no caso dos projetos de arquitetura, a gente vai seguir sempre essa norma 6492. Esse 1994 é o ano que ela foi atualizada. Então, a gente tem aí uma grande defasagem. Mas, óbvio que a gente vai se atualizando, né? A implantação do AutoCAD, do Revit e vários softwares ao longo dos anos. Mas, basicamente as plantas, as representações são as mesmas. No caso, a gente tem as principais aqui, que são a planta de situação, a planta de locação ou implantação, ou às vezes é locação e coberta. A planta de edificação, essa é a nomenclatura que traz na norma, mas é a conhecida como planta baixa. Os cortes e as fachadas. A planta de situação, ela vai trazer a localização do lote. Então, nela, ela vai mostrar as dimensões dos arredores, tipo a distância do lote para as ruas, a quadra, como mostra aí na imagem. Então, a gente tem a localização, as dimensões do lote, os lotes que estão vizinhos. E sempre, a gente tem que indicar a posição do norte, que é esse símbolozinho com N em cima, que a gente já falou também em aulas anteriores. E aí eu vou ter a localização das ruas. Essa planta ela vai servir para a gente ter uma noção de onde vai ser colocado o meu projeto, onde vai ser executado o projeto. Já teve até alguns casos de erro, quando terminou a construção, que foi registrar no cartório, aí descobriram que tinham construído a edificação no lote errado. E aí deu uma confusão danada, o proprietário teve que comprar o lote que ele havia construído a casa. Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. Já a planta de locação, ela tem por finalidade a localização da construção no terreno. Então, a planta de situação, eu tenho a localização do lote, na rua, na quadra. E a planta de locação, eu tenho a localização da construção já dentro do lote. Então, nessa imagem a gente pode ver a piscina, o telhado, que seria a coberta, né? Como eu falei, nesse caso aqui é planta de locação e coberta. Geralmente é o que as pessoas mais fazem. Tem um jardim, então eu tenho a localização de tudo que vai ser construído dentro do meu lote. E também não esquecendo da simbologia do norte, da indicação do norte no meu projeto.
E aí a gente chega na nossa planta baixa. A planta baixa como todo mundo já sabe, é a representação da construção. É o desenho técnico da construção. E aí, a planta baixa seria a minha construção vista de cima. Então, é como se eu passasse um corte a 1,5 metro de altura do piso e observasse minha casa, minha edificação de cima. Então, nela a gente tem que representar todos os elementos, pelo menos os fixos, né? É obrigatório os fixos da minha edificação. Então, eu tenho as janelas, as portas e suas respectivas aberturas. Essa simbologia de abertura é importante para eu saber o espaço que eu vou precisar para abrir essa porta. Como eu mandei lá no grupo, a gente tem diversos tipos de portas. E aí, de acordo com cada porta, eu tenho uma simbologia para ser aplicada no meu desenho técnico, na minha planta baixa. Tenho que indicar também, obrigatoriamente, os pontos de hidrossanitários, né, de equipamentos hidrossanitários, que seria o lavatório, o vaso sanitário, o chuveiro, a pia da cozinha. Nesse caso aqui não tem, mas também... tem aqui, ó, a área de serviço, a lavanderia. Melhorou a voz? Tá me ouvindo, Matheus? Pronto. Vou voltar um pouco, Gisele. Planta baixa, ela é a representação da minha construção vista de cima. Então, eu passo um corte a 1,5 metro do piso e eu consigo observar os elementos principais do meu projeto. Vocês estão me escutando? Deu para entender, Gisele? Na planta baixa, eu vou representar os principais elementos da minha edificação. Então, eu vou indicar a posição da porta, aonde eu vou colocar a porta, aonde eu vou colocar a janela. Eu vou indicar qual cômodo é aquele. Por exemplo, se a gente observar aqui. Eu tenho aqui um quarto, outro quarto. Então, eu tenho que indicar qual Tava travando um pouco por causa da internet. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Pronto. Então, a gente vai indicar na planta baixa os detalhes para a execução da construção. Então, por exemplo, a gente vai indicar onde vão estar os elementos fixos. Por exemplo, lavatório, vaso sanitário, chuveiro, a pia de lavar pratos, o lavatório, a lavanderia, a pia de lavar roupa, né, o tanque. E aqui a gente vai indicar também o nível. O que seria esse nível? O nível é a altura do piso em relação à rua. Então, por exemplo, aqui na sala, nessa planta, a gente tem mais 45. Então, isso indica que a sala, o piso da sala, ele é mais alto 45 centímetros do que a rua. Entenderam isso?
Melhorou, Francisca? Pronto. Então, a gente também precisa representar na planta baixa a projeção da coberta. O que seria essa projeção da coberta? Seria o que vai passar do meu telhado. Se vocês observarem nas casas de vocês, uma parte do telhado ele fica passando da parede. Seria somente a cozinha, como assim, Jefferson? Rapaz, Matheus, é porque eu não tô conseguindo aqui. Eu vou tentar aqui pra você. Pronto. Tá melhor? Não, eu fui foi sair, né? Pronto, melhorou? Dá pra... Ah, tá. Pronto, pois então continuando. Pessoal que vai assistir no YouTube, perdoe os problemas técnicos. Então, voltando. Então, a projeção da coberta, ela é a parte do telhado que vai passar da parede. Se vocês observarem lá na casa de vocês, sempre tem um pouco das telhas que ficam para fora, passando um pouco da parede. Todo mundo está conseguindo compreender isso? Então, essa parte de projeção da coberta seria até onde... Pronto. Já que aí na sua casa não passa, Felipe, ela vai ficar como esse lado aqui, ó. Tá vendo aqui? Compreendendo? Então, se não passar, vai ficar essa representação do meu lado esquerdo. Não sei qual é o lado de vocês. Mas, enfim. Então, Oi, Jefferson. Quarenta e cinco. Sim. Não, no caso é na casa inteira. Porque, ó, se a gente observar, a gente tem o mesmo piso. A gente não tem nenhuma divisória, nenhuma representação que o piso fique em outro nível. Se tivesse outro nível, se fosse, por exemplo, a cozinha fosse mais baixa, eu teria que especificar na cozinha. Nesse caso aqui, geralmente o banheiro deve ter sim um nível diferente, deve ser mais baixo do que o resto da casa, principalmente essa parte do banho. Essa parte do banho deve ser mais baixa. Nesse caso aqui, ele não especificou, mas deve ser sim, pelo menos 1 ou 2 centímetros um pouco mais baixo do que o restante do banheiro. Para que quando a gente tome banho, a água não se espalhe pelo resto da casa ou pelo banheiro e deixe aquela molhadeira toda. Não, Francisca, não tem nenhum problema o telhado. Até porque agora a gente tem a questão do telhado embutido. Mas assim, se passar, você tem que representar. Porque lembrando que a nossa planta baixa vai ser o manual para aquele pedreiro, mestre de obras, engenheiro técnico, seguir para executar aquela obra. Todo mundo entendido? Alguma dúvida? Posso passar, né? Pronto. E aí vem o vilão de tudo. Que são os cortes, né? Que vocês estão com uma certa dificuldade. Muita gente veio me questionar sobre os cortes.
Bom, o corte, ele vai servir para mostrar os compartimentos internos do projeto. Então, por exemplo, a altura do peitoril da janela. O que seria o peitoril? Como eu já falei, é a distância do piso até o início da janela. Então, aquela parte da parede que fica embaixo da janela, isso ali é chamado de peitoril. Os tamanhos das portas e outras informações que muitas vezes na planta baixa não dá pra gente ter certeza. Então, por exemplo, inicialmente a primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher o local onde vai passar meu corte. Então, nesse caso, a gente tem aqui, ó, passando pelo quarto, banheiro, área de serviço e a cozinha aqui, ó. Então, esse é meu corte longitudinal. Por que longitudinal? Porque ele está no comprimento. E aí eu tenho meu corte transversal, que vai cortar a largura da minha edificação. E aí, a partir desse corte, a gente tem a indicação do lado também da posição que eu vou observar. Então, se a setinha da minha linha de corte está para cima, como nesse caso aqui, ó, eu vou passar meu corte observando essa parte da casa. Então, eu vou observar essa janela, vou observar essa porta e vou observar essa parede. Estão entendendo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a edificação e aí eu vou passar um corte, ó. Cortei a edificação. Tá aqui, eu cortei minha casa. E aí, quando eu corto essa casa, eu consigo observar ela por dentro. Então, aqui, ó, eu tenho o banheiro. E aí, eu vou observar que aqui é o forro. Aqui eu tenho a laje, que vai ter a caixa. Aqui, possivelmente, eu tenho a cozinha com a pia. Uma janela. Posso observar direito. Fala um pouco devagar, não estou entendendo. Pronto, Francisco, ó. Eu tenho a edificação aqui. Vou passar um corte, como mostra essa figura aqui. O corte seria um plano, onde eu vou dividir minha edificação, ó. Quando eu passo esse corte, eu consigo observar ela por dentro, na posição que eu indiquei. Então, nesse corte aqui, a gente consegue ver, ó, o peitoril dessa janela aqui, ó. A gente consegue ver a inclinação do telhado, ó. Consegue ver a projeção da coberta que eu falei, ó. A coberta passando aqui. Consegue ver o forro do banheiro, a altura do pé direito, ó. A altura em que vai ser colocada a minha caixa, a caixa d'água. Aqui, possivelmente, é uma área de serviço, né, ó. Aqui eu consigo ver a altura da minha pia e essa janela. E consigo ver também o nível, ó. O piso, ele está a um nível diferente do nível do meu terreno. Então, aqui são os 45 centímetros que está indicado lá na planta. Então, Felipe, a gente vai fazer o corte de acordo com a planta baixa. Então, o corte vai mostrar a planta baixa, os cômodos da planta baixa. Vai representar os elementos que estão na planta baixa com maior detalhamento. Entenderam isso? E aí, a gente tem dois tipos de corte, que é o transversal, que eu falei, e o longitudinal. Porque aqui na planta baixa, a gente representa assim, ó. Sempre a gente vai indicar com letras maiúsculas
a representação. Então, se eu coloco aqui voltando aqui, se eu coloco aqui essa representação, eu vou indicar que esse meu corte é A, e aqui BB, porque ele está sendo representado por essas letras. Então, nesse caso aqui, corte transversal, eu estou cortando minha edificação na largura. Então, por isso que é transversal. Sempre vejam isso. E aqui eu tenho meu corte longitudinal. Estou cortando minha edificação no comprimento. Ó, longitudinal, longe, longo. Então, lembrem-se disso. Longitudinal, longo. Então, comprimento. Transversal, largura. Beleza? Entendido? Entendido? Pronto. Posso passar, né? Então, por último, a gente tem as fachadas. A fachada, ela vai representar as vistas externas da construção. E aí ela tem a função mais representativa. Eu vou mostrar o modelo da minha edificação. Agora tem muito fachada humanizada, que é aquele modo bem realista, no 3D. E aí a gente tem esse exemplo aqui. Fachada lateral esquerda. Então, é lateral do meu lado esquerdo. A fachada frontal, que é a frente, né? Frontal, frente. A lateral direita. E aqui a fachada dos fundos. Aqui, como vocês podem observar, a gente tem uma prancha. A prancha seria como se o meu, vamos dizer assim, a forma impressa, né? Eu vou imprimir isso tudo em uma única folha. Então, essa parte é chamada de prancha. Sim, dá sim para fazer no AutoCAD. Inclusive, isso aqui, provavelmente, essa daqui foi feita no AutoCAD. Óbvio que no Revit é bem mais simples. Porque esses detalhes, eles já vão automaticamente. No AutoCAD dá um pouco mais de trabalho, mas sim a gente consegue fazer. E aí temos que colocar sempre o carimbo. O carimbo ele vai conter informações do cliente, da obra, do projetista. E aqui algumas pranchas elas já vêm com a marcação para dobrar o meu projeto. Alguma dúvida? Vocês entenderam?